Boa noite a todos, eu sou o Jorge Eduardo e eu vou dar sequência nos vídeos de MVC. Hoje nós vamos criar uma conexão e eu vou explicar todo o escopo dessa classe. Então, para iniciar aqui, nós vamos File, New, Unity. Eu vou salvar essa Unity como conexão. Eu vou deixar ela dentro do DAW. Já vai aparecer aqui para mim. Nesse caso aqui eu vou deixar como conexão mesmo, porque ele não vai ter o DAW, que são os select, o meu update, meu delete. Então eu vou deixar esse aqui sem colocar o DAW aqui e já nós vamos entender. Eu vou começar a escrever a classe aqui. T conexão. Ela é uma classe. No Delphi, quando a gente cria uma classe, o que define ela é o class. Eu vou precisar aqui de fazer o user em algumas units. Eu já deixei para definir que são muitas. Eu vou copiar porque é que eu preciso dela para no FireDAC. Vou fazer aqui. Ok. Aqui eu vou criar private um F com, que é do tipo TFD connection. Eu vou público aqui. Vou criar para essa nossa classe um construtor create, e aqui um destrutor destroy, ponto e vírgula, e vou usar a diretiva override, que é uma sobrecarga do método. E vou criar um método aqui em cima também. Eu vou colocar o nome desse método de procedure configurar conexão. E eu vou precisar de outro método também, uma function que ele vai me ter um retorno, criar query, e vai me retornar um TFD query. Vamos ver se está compilando. Vou aqui agora compilar o projeto. Ok. Ele me deu um warning aqui, ó. Se você for observar aqui, ó. Ele é um hint até, não é nem um warning não. Que é o seguinte. Eu declarei, mas você pode ver que eu não implementei nada. Então não faz sentido, né? Mas eu já vou fazer o create aqui acontecer. O create primeiro vai ter que criar o fcon, vai receber aqui tfd connect ponto create, e aqui eu vou usar o free end new e vou destruir o objeto fcon. Eu vou dar um exemplo na prática daqui a pouquinho do que eu estou falando aqui, que é o seguinte. Eu estou criando um objeto, tá vendo? Eu criei uma instância de conexão e o método destruir, estou destruindo ele. Aqui no configurar query, eu vou implementar de uma vez. O que eu vou fazer aqui no query? Eu vou criar uma variável do tipo vQuery, o tipo dela é um fd query. O que eu vou fazer aqui? Meu vQuery, ele vai receber o que? tQuery.create.
E o vQuery aqui, ele tem o meu connection, que recebe um fcon. O result agora é o que? Meu vQuery. Então, quando eu estiver trabalhando no meu DAO lá, que eu precisar usar uma query, eu vou chamar uma query, ponto esse método aqui, ó, criar query, que vai me retornar o que? Essa query minha com a conexão e retornando ela. Então, eu vou ter a instância da minha query já com a conexão configurada para ela. Agora a gente tem que configurar o conexão. Configurar o conexão, eu deixei aqui também. São essas linhas aqui. Eu vou explicar já já, é simples. E aqui em cima aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou criar uma constante. Já tenho ela pronta aqui também. Eu vou copiar essa constante minha, que é meramente só mesmo o path do caminho do banco de dados, para mim não precisar digitar novamente. Só para mim não errar o caminho também, que eu já peguei o caminho correto. Então o que eu fiz aqui no meu configurar conexão aqui, ó. No configurar conexão, eu vou em tempo de runtime passar o drive para ele, Firebird, o database, que é que eu tá lá no /mvc/db mvc.fdb. Vou passar a senha do Firebird, que é muito difícil, né? A senha usuário, sysdba, master key e login prot, vou passar falso. Agora, no construtor dessa classe aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ele e vou invocar meu método configurar conexão. Vamos ver se compila. Ok, ele me deu um hint ali. O query aqui me deu um hint. Ok, depois eu vou analisar ele, eu vou seguir aqui. E depois a gente resolve essa situação aqui. Vamos ao que mais interessa agora, pessoal. Todo mundo deve estar perguntando aí, você criou uma classe. Ok, eu criei uma classe e vamos à parte teórica aqui. O que é uma classe? Que é aquela unit ali, o conexão. Eu separei aqui, ó. Uma classe é um agrupamento de objetos com a mesma estrutura de dados, definida pelos atributos ou propriedades. Porque se você for na linguagem Java, o pessoal vai dentro aqui, ó, ele vai usar aqui, eu usei aqui, ó, essa propriedade que meu field aqui, né? Você poderia colocar o método getSet. Como eu não vou acessar ele por fora, eu não vou deixar ele. Mas eu podia criar uma property também, no caso do Delphi. Então ele fala aqui, ó, seria atributos ou property. Ali eu crio um atributo fconexão. E comportamentos, operações, ou seja, classes são as descrições do objeto. Então, o que é uma classe? Ela é a demonstração do seu objeto para o mundo real. Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, um fconexão, igual eu falei lá, é um atributo. E para mim acessar ele lá por fora, se eu precisar pegar ele, eu vou criar um método público aqui, ó. Vamos criar junto aqui, ó, function, que vai ser getCon. Qual que é o retorno dela? tfd connection. Ele está aqui já, ó. E Ctrl Shift C para zerar. O result aqui é o que? O fcon. Então, se eu precisar de buscar esse atributo meu, para mim não quebrar o encapsulamento, eu vou usar o get. Porque se você colocasse esse field aqui como público, eu estaria violando a regra principal do orientado objeto, do POO, que era o que é o encapsulamento. Eu estaria quebrando o encapsulamento, porque eu teria uma variável global no meu projeto. Não é legal usar isso quando nós estamos usando o conceito de POO. Então aqui você pode ver que eu tenho uma variável privada e para mim acessar eu tenho o método get, que me retorna a conexão. Eu não vou precisar, nesse primeiro momento que eu não vejo, eu usar um método set e setar essa conexão minha. Eu não preciso fazer isso. Quando eu criar meu projeto, ele vai criar para mim essa conexão e eu vou usar essa conexão sempre. Então,
A nossa classe ela está criada, ela é o que? Ela é a descrição de um objeto, onde eu tenho o que? Os meus atributos, eu tenho meus métodos, minhas ações, minhas funções. Eu tenho um método construtor, que ele cria para minha conexão, faz a configuração para mim. Se eu apertar aqui o Ctrl e apertar o clique do mouse, eu vou na implementação do método. O que eu fiz aqui? Eu passei o com parâmetros.driveID, que é o que? O FD. Passei o caminho, o path do banco de dados, que está aqui em cima aqui. Eu criei uma constante para isso. E eu passei o que? O username, o password, que é a senha, que é sysdba e master key. E o log prompt eu passei para ele false. Que aí eu não preciso, quando eu compilar o projeto, dar um OK. Senão toda vez que eu compilar o projeto, ele vai me pedir um OK para conectar no banco. Então dessa forma aqui, olha só, a nossa conexão já está pronta já. Nós criamos uma conexão no banco de dados, utilizando uma classe, e eu fazendo isso vamos falar grosso modo assim, na mão. Então, vamos testar, ver se funciona. E deixa eu compilar o projeto aqui, ver se ele compila. O projeto ele está compilando. Eu vou colocar um botão na tela aqui somente para me explicar agora a segunda fase, que é o quê? Que é o que é um objeto. O que é essa instância, a grosso modo falando. Eu já falei sobre a classe, que eu vou definir. A classe são a descrição do objeto. Se você pensar numa coisa assim, uma casa, o objeto casa tem o que? Ele tem um atributo janela, ele tem um atributo porta, ele pode ter um método que seja uma ação que você vai fazer na casa, por exemplo, assim, ligar o chuveiro. Então, pensando assim numa forma mais do mundo real. Então, o nosso caso aqui, como é uma conexão, eu vou voltar aqui de novo aqui para a nossa realidade, para fixar o conhecimento aqui, ó. Eu tenho um atributo conexão. Eu tenho meus métodos, que é o que? Construtor e destrutor, que vai criar essa conexão para mim. Eu tenho a configuração dessa conexão. Então, agora eu vou explicar a instância dessa conexão, como criar o objeto e por que não tem o garbage collect aqui. Eu vou mostrar isso na prática aqui agora. Então eu vou salvar aqui. Não vai ficar assim, mas no primeiro momento eu vou criar um botão aqui na tela. Um botão. E não vou nem mudar o nome dele não, porque não vai ficar assim. Eu vou fazer o user daquela classe, ou dou Alt F11, faço meu user do conexão. Eu vou deixar aí no interface. Vou vir aqui, ó var. Vai ser o que? V conexão, que é uma variável que eu estou criando, do tipo que T conexão. Olha só, eu vou cometer um erro aqui intencional. V conexão recebe o que? T conexão ponto create, ok? Se eu vier aqui, ó, V conexão ponto get conexão ponto que connected igual a true. Agora esse mesmo cara aqui, só para a gente brincar, para a gente ver se funcionou. Ó, se esse cara estiver true, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um show message para mim aqui, ó, conectado. Ok? Vocês podem ver que eu criei meu objeto e não destruí ele, mas eu vou deixar assim no primeiro momento. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Beleza, eu estou conectado. Nesse momento aqui, pessoal, eu já criei minha conexão com o banco de dados, igual a gente usa o componente lá. Coloca o cursor na tela, coloca o FD Connection, aí você coloca o driver, o FD driver lá. Você pode ver que tudo isso eu fiz o user aqui na mão, ó. Você pode ver aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o driver, eu tenho aqui aquele cursor, eu tenho um adapter. Essas informações aqui, quando você coloca o componente na tela, eles fazem esses usos, essa unit para você. Eu já fiz tudo em OO. Vocês podem ver que isso aqui está em objeto. E a nossa classe ficou completa. Eu tenho na classe, para você ver, ela propriamente dito. Eu tenho meus métodos, eu tenho um atributo. E eu não violo o encapsulamento aqui. Por quê? Porque a minha fconexão ele é privado, mas eu tenho um método público que é get, que ele faz o quê? Ele me retorna o get dessa com minha. E
eu vi na prática aqui, ó. Eu já usei ele aqui, ó. Eu chamei meu método getCon para quê? Meu connected e passei ele para true. Então ele está conectado no banco de dados e exibi um connect. Então essa conexão minha já funcionou já. Eu quero aqui agora mostrar outra informação aqui, ó. Initialization, beleza. Register, aliás, report memory leaks on shutdown igual a true. Eu vou explicar aqui isso aqui já já. Isso aqui eu andei trocando com um amigo que eu conheci na internet que assinou meu canal, o Magno Souza, e ele pediu para mim mostrar isso aqui na prática. Eu agradeço ele pela dica e estou mostrando aqui, Magno. É o seguinte, eu vou criar meu objeto lá agora. Ó, ok, né? Se eu fechar o projeto, aconteceu? Ele não vai destruir. Eu não destruí aquela conexão. Aí o que acontece? Para não dar esse erro, você pode ver os meus projetos, sempre eu faço isso de um try aqui. Jogo para frente aqui e destruo a minha conexão aqui, ó. Free end new e destruo a conexão aqui, ó. Vou compilar. Ok, está conectado. Não aconteceu nada. Por que eu fiz aqui? Eu usei esse cara aqui. Toda vez que tiver uma instância no meu projeto que ela não foi destruída, ele vai exibir para a gente ver. Então, o que aconteceu com esse projeto aqui de início? A gente está dando o início aqui. A gente criou uma conexão no Delphi na mão. E eu crio essa conexão minha. Eu passo ela para true na mão. E verifico se ela está true, tá, então conectado. E destruo meu objeto. Se eu não destruir o objeto, aí o que acontece? É bomba. Se você abrir o projeto 10 vezes, essa instância fica 10 vezes. Então, dependendo da máquina, dependendo do que você está fazendo, ela vai dar um estouro de memória. Entendeu? Não foi destruído. Então, destacando isso aqui, ó, foi até um pedido que eu falei no início aqui do Mag. Se você criar um objeto no Delphi, você tem que destruir ele. Com exceção que em aulas para frente nós vamos ver, tem a interface. Mas a interface nós não vamos ver nesse projeto, vai ser uma coisa para o futuro. E nesse projeto nós vamos caminhar devagar, mas como você pode ver, nós criamos uma classe aqui. Igual eu falei, nós temos a representação do objeto. E aqui eu criei a instância. O que é o objeto propriamente disso? O objeto eu coloquei aqui, ó. O objeto ele é o quê? Em maneira geral, o objeto é o quê? É uma classe sendo instanciada. O que eu fiz aqui? Exatamente isso, ó. Eu instanciei minha classe, no Delphi é o create. Se nós estivéssemos falando do Java, seria o new. Então, aqui no Delphi é o create. E de maneira mais conceitual, o objeto é uma distinguível que contém atributos, entendeu? O objeto é algo distinguível que contém atributos ou propriedades e possui um comportamento. Então, o objeto de maneira assim mais natural de falar, o que é uma instância de um objeto. Mas, de uma maneira mais conceitual, um objeto é algo distinguível, que contém atributos, propriedades e possui um comportamento. No nosso caso aqui, nós temos aqui, ó, o conexão. O que ele é? Ele tem esse atributo aqui, ele tem esse comportamento que é configurar. Ele vai criar uma query para a gente e exibir a query para a gente. Que nós não vamos colocar um componente na tela do query. Nós vamos criar isso em runtime. Nós vamos criar essa query, destruir ela. Vai ser tudo assim, tudo em PO. Esse projeto meu não tem outra visão. Nós vamos criar nosso select aqui usando o Firedark, os recursos dele. Vocês vão ver que vai ser muito bacana. Vocês vão conseguir entender o básico do PO. No final desse curso você vai estar fazendo um CRUD no Delphi em PO. Nós vamos criar, você viu que eu usei aqui, ó, constante. Eu vou usar um tipo enumerado para vocês ir acostumando com esse tipo de formação. E galera, essa aula aqui eu vou finalizá-la agora. Uma boa noite a todos. Até a próxima aula.